cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Logo de cara, né, uma boa tarde para vocês, que o nosso bom Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. Tudo de bom para todos nós. Nessa quarta-feira, logo mais à noite, 9h30, tem Vascão, decisão pelas quartas de finais da Copa do Brasil, Vasco e Atlético Paranaense, jogo que será lá na antiga Arena da Baixada, hoje a atual Liga Arena, mais de 30 mil ingressos vendidos. A gente vai falar desse assunto também, vamos repercutir bastante o jogo, vou levantar alguns dados, algumas situações aqui para vocês, vamos falar um pouco também sobre os outros confrontos da Copa do Brasil, né, possíveis adversários do Vasco numa eventual semifinal, que a gente acredita que o nosso Vasco deve passar, eu creio que o Vasco vai passar, mas o jogo é jogado, né? Então a gente tem que ter calma. E é o seguinte, logo de cara aqui, vou pedir para você acompanhar nosso vídeo até o final, deixar o seu like ou o seu dislike, compartilhar o link do nosso vídeo. E se você não se inscreveu, se inscreva, é de graça, só clicar no botão inscrever-se aí, pronto, já está inscrito aqui no nosso canal. Então bora lá que está começando mais um Expresso News. Então, gente, logo de cara, né, eu quero começar falando aqui de um assunto que não é do Vasco, mas é um assunto pertinente, né, porque eu quero falar um pouco da nossa seleção brasileira, que é vergonha, vexame em cima de vexame, né, gente, que foi aquele show de horrores, né, ontem à noite, ali pelas eliminatórias, Brasil e Paraguai. Meu Deus do céu, já foi um ufa-ufa no outro jogo que o Brasil venceu por 1-0, aí parecia que o Brasil estava engrenando, que ia buscar mais uma vitória ontem para melhorar ali na tabela das eliminatórias. Não, porra, vai me pede pro poderoso Paraguai, com todo respeito aos jogadores, à comissão técnica, a gente sabe que eles são seres humanos, pessoas que trabalham também, que estão ali dando o seu melhor, e foram melhores, né, porque ganharam do Brasil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pô, historicamente, né, o que o Paraguai ganhou historicamente no futebol, quais são os grandes times do Paraguai, né, esse time do Paraguai, por exemplo, atualmente está muito longe de ser um dos melhores da história lá do país, mas enfim, o problema não é o Paraguai. Parabéns para eles, conseguiram uma vitória histórica para eles, né, ali importante nas eliminatórias, e venceram ali o maior, né, que é a seleção brasileira. Então, assim, parabéns para o Paraguai. Agora, outro vexame para conta da seleção brasileira. Aí eu vou começar aqui agora a dar minha opinião em cima disso, porque enquanto a gente começar, enquanto a CBF, né, esse senhor Edinaldo aí, que é qualquer coisa, menos um bom administrador de futebol, enquanto o senhor Edinaldo com a CBF continuarem mandando o técnico embora e contratando de qualquer jeito para dar cala-boca, vai ser essa merda. Porque, escuta o que eu tô falando, se o Brasil perde mais uma ou duas nas eliminatórias na próxima data FIFA, Dorival cai. Escuta o que eu tô falando, tá? É normal aqui no Brasil, isso não é bom, tá, viu? Isso não é bom, não é que eu quero que o Dorival caia, não. Outra coisa, enquanto ficar convocando sempre a mesma panelinha de jogadores, jogador de empresário, jogador que o empresário ajuda a colocar na seleção, que manda e desmanda aí no meio dos cartolas aqui do futebol, vai continuar essa merda. Tá? Outra coisa, enquanto ficar insistindo a vida inteira com alguns jogadores na seleção, vai ficar essa merda. Um exemplo deles é o próprio goleiro Alisson, que para mim é um ótimo goleiro, ponto. Porque toda vez que precisa para pegar a bola difícil, ele não pega. O Alisson pega todas as bolas simples, todas. As bolas fáceis ele pega todas, ele não erra nenhuma. Mas as mais difíceis, na hora H, ele sempre não pega. Não estou dizendo que o gol de ontem foi falha do goleiro, não. Muito pelo contrário. Mas já estou enumerando aqui, dando nome aos bois. Enquanto ficar insistindo com o Alisson, enquanto ficar insistindo com alguns jogadores ali no meio campo, ali no ataque, como por exemplo, o Rodrigo joga muito, o Vinícius Júnior joga muito, jogam lá no Real Madrid. No Real Madrid. Na seleção brasileira, hoje, o Rodrigo, inclusive, entrega muito mais do que o próprio Vinícius Júnior. E olha que o Rodrigo, na última Copa, perdeu o pênalti, pipocou, peidou, tremeu. Essa é a verdade, comigo o papo é reto, ele tremeu. Tá? Ele mesmo falou no podcast lá, no Denilson Show, que ele foi pra bola, ele pediu pra bater, mas e perdeu o pênalti. Tá? E perdeu o pênalti. Então, tipo assim, não estou dizendo para tirar o Vinícius Júnior, o Rodrigo da seleção brasileira. Não estou dizendo isso. Agora, enquanto a seleção brasileira for refém
de Pedro centroavante. Quem é um bom jogador? É. Mas tá muito longe de ser o centroavante que a seleção precisa, porra. Tá muito longe do Ronaldo Fenômeno, tá muito longe do Careca, tá muito longe do Rivaldo. Mas tá muito longe mesmo. Mas muito longe do Amoroso, do Euler, do Sorato. Tá muito longe de Bebeto, de Romário. Mas muito. O Pedro é um ótimo jogador? É. Mas tá muito longe. Savinho é um bom jogador? É. Mas ainda está sendo super valorizado. João Pedro está jogando bem? Tá jogando. Algumas pessoas falam, quem é João Pedro? Nunca ouvi falar dele. Então, começa a assistir o futebol inglês. Quem nunca ouviu falar do João Pedro, começa a assistir a Premier League. Vocês vão saber quem é o João Pedro. Ele é um bom jogador, sim. O problema é que ele é um bom jogador. Ele não é o melhor jogador. E estão colocando ele, o Savinho, essa galera, ali numa prateleira acima que não é a prateleira deles. E aí o nível de exigência é muito maior. É muito maior. Outra coisa, essa volância do Brasil que nunca acerta a marcação. E esse calendário horroroso aqui no nosso futebol, que hoje tem jogo da Copa do Brasil. O Vasco tá aí no ufa-ufa com o jogador chegando agora de tarde aqui no Brasil para jogar por conta dessa merda de data FIFA que só enche o saco. Só serve para encher o saco, tirar os jogadores dos times. Tirou o jogador do Corinthians, jogador do Vasco, jogador do Flamengo, jogador do Galo, jogador do São Paulo. Só não tirou o jogador do Juventude, se eu não me engano. Todos os times que estão nas quartas finais da Copa do Brasil. Aí o Internacional ontem, o centroavante lá do Internacional meteu um gol com a seleção dele. E vai ter que jogar já hoje. Hoje não, amanhã. Então olha aí. Então tem que mudar muita coisa. A começar pela própria CBF. Mudar o calendário no futebol brasileiro. E as federações, parar com essa putaria também. Porque enquanto os times grandes ficarem com dó dos times pequenos, com dó de acabar com o campeonato estadual, o time grande vai entrar no fundo do mesmo jeito. Desculpa da palavra, mas eu estou indignado. O time grande vai continuar entrando no fundo. E esses caras aí, essa cambada de cartola aí, que eu não vou nem citar a palavra aqui, desses presidentes de federação estadual, estão tudo mamando na teta. Tudo mamando na teta. Pergunta lá se o presidente da Federação de São Paulo quer mudar o Campeonato Paulista. Ou se o presidente da Federação do Rio quer mudar o Campeonato Carioca. Não querem. Porque para eles está ótimo os clubes grandes trazendo visibilidade e eles ganhando dinheiro sem fazerem merda nenhuma. Essa é a grande verdade. Então tem que mudar muita coisa no futebol brasileiro. E bem feito para a seleção brasileira que perdeu mais uma. Eu torço aqui, eu gosto. Tem camisa do Brasil, uso camisa do Brasil. Pelo futebol da seleção brasileira. Gosto. Agora, não estou jogando merda nenhuma. E quando ficar desse jeito aí, ó, é mais 20 anos sem ganhar nada. Sem ganhar nada. E o futebol brasileiro tá ficando para trás até nisso. Porque o campeonato europeu tem a janela diferente, tem as paradas diferentes para acontecer os campeonatos. Aqui não, quer fazer diferente e faz tudo errado. Faz tudo errado. Já passou da hora de resolver isso aí também. Dito isso, agora vamos começar a falar aqui do que nos interessa, que é do Vasco. É o seguinte, meus amigos, eu quero desejar meus parabéns aqui pro Ricardo Rocha, que está completando 62 anos, ex-zagueiro do nosso Vascão, capitão, né? Foi tricampeão carioca ali no ano de 94 com a camisa do nosso Vasco. Ele foi zagueiro do nosso Vasco entre 94 e 95. Em 94 também ele foi campeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira lá nos Estados Unidos, no Tetra, né? Eu estava falando da seleção brasileira. Nesse instante, então, meus parabéns para o nosso tetracampeão mundial, Ricardo Rocha, campeão com a camisa do Vasco também, né? Ele que era atleta do Vasco quando estava na Copa de 94, tá completando 62, quem sabe, né? Ele ganha um presentão de aniversário hoje com o Vasco passando de fase. Dito isso, agora já vamos entrar no assunto mais importante, que é o Vasco e Atlético Paranaense. Tá? O jogo será às 9h30 da noite, transmissão da Amazon Prime Video. Nosso amigo Jusimar, né? Nosso amigo Jusimar colocou aqui no canal, no comentário, que parece que a galera do BTB Esportes vai fazer transmissão ali em convênio com a Amazon Prime. Olha só, galera, não tô sabendo de nada disso não, viu? Não tô sabendo de nada disso, hein? Até onde eu sei é a Amazon Prime Video e ponto. A BTB Esportes pode até fazer cobertura, sim, num pré-jogo, com imagem ali e tal, mas na hora que a bola rolar, eles não têm o direito de transmissão para transmitir essa partida. Valeu, meu amigo? Então, Gilcimar, fica ligado aí, tá? Que a BTB Esportes é um canal bem bacana, mas eles não têm o direito de transmissão desse jogo. Eles podem, de repente, narrar a partida, mas para você assistir o jogo mesmo, meu irmão, é na Amazon Prime Video. Dito isso, galera, eu quero falar com vocês aqui o seguinte, hein?
Os jogadores do Vasco tiveram uma noite tranquila no hotel, né? Até onde a gente sabe, se teve foguetório, ninguém da nossa delegação escutou nada, tá, gente? E tá chegando aí agora nessa tarde em Coritiba o Puma Rodrigues e o Jean Davi. Aí lá o Flávio Dias do Alô Turma, né? Falou que o Jean Davi e o Puma Rodrigues vão ser avaliados pela comissão técnica. Se forem avaliados mesmo, é outra putaria que tá errado no Vasco também. Porque aí o Coutinho fica a vida inteira também se recuperando. Aí pegou Covid, tá uma maravilha, treinando todo santo dia, fino que nem um palito de dente, mas não consegue jogar bola. Eu fico só vendo essas coisas, já falei muito isso aí sobre ontem, né? Aí, agora, o Jean Davi e o Puma, que foram só para treinar e comer bem nessas eliminatórias aí, agora não podem jogar, não, quer dizer, não é que não podem, mas vão ser avaliados, segundo o Flávio Dias, né? Vão ser avaliados. Então por que porra é essa? Pra que botou? Pra que relacionou então? Pra que levou pro jogo? Você ainda vai avaliar, faltando 5 horas pro jogo, vai passar por avaliação o jogador. É brincadeira, é umas coisas que não faz sentido. Se for verdade isso, se isso for verdade, que Atenção Salgadinho está falando lá, beleza. Agora, se tiver errado, aí a culpa não é do Vasco, aí a culpa é de canalzinho aí, né, que você já sabe, que fica falando o que quer, né, aí é complicado, mas vamos aguardar. Outra situação é que o Fernandinho, né, não vai para esse jogo, ele que está lesionado, né, é o desfalque, no nosso caso, o desfalque é o Coutinho, Jair, né, e o Paulinho, né, gente, e o João Vitor que está suspenso, tá? Olha só, o Vasco não tem ninguém pendurado para esse confronto. A arbitragem fica a cargo do Wilton Pereira Sampaio e o VAR está a cargo aí do Igor Júnior Benevenuto, né? Então essa dupla junta aí, tranquilamente, mais de 100 anos de cadeia, né? Porque esses caras já garfaram o Vasco, não é brincadeira não, hein? Só esse ano então, meu Deus do céu. Mas enfim, galera, um retrospecto aqui, ó, o Vasco tem um tabu para quebrar, hein? Não precisa ganhar, mas a mentalidade de vencedor hoje é jogar para ganhar. Por quê? Porque o Vasco tem 17 anos que não ganha jogando lá na casa do Atlético Paranaense. Aí alguns falam assim, Álvaro, mas hoje só um empate já basta. Não precisa ganhar para passar de fase. Pois bem, gente, mas esse é um pensamento errado. Me desculpe quem pensa assim, respeito, mas eu não concordo. Por quê? Se leva um gol, aí vai ter que correr atrás para empatar. E se não empatar, vai para os pênaltis. Agora, se pensa ao contrário, ó, vamos correr atrás para meter um gol, porque se mete um gol, o Atlético tem que fazer 2 para levar para os pênaltis. Então é por aí, mentalidade vencedora, galera. Vamos tentar quebrar esse tabu hoje aí, tá? Outra situação, é claro, se o Vasco começa o jogo ganhando de 1-0, e no final lá, sei lá, ou depois, enfim, o Atlético Paranaense empata e acaba 1-1, tá ótimo, o Vasco passa de fase, mas o que eu quero dizer, não pode jogar com aquela história de regulamento embaixo do braço. O empate é nosso, vamos botar aqui 15 jogadores dentro do gol, o jogo inteiro pro Vasco não levar gol. Aí é aquele negócio, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então a gente tem que jogar com a mentalidade vencedora. Uma outra situação aqui, o Rafael Paiva, tá, gente? Desde quando ele assumiu a equipe do Vasco, o retrospecto dele jogando fora de casa. Foram 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, tá, gente? 45,83 de aproveitamento. Foram 8 gols marcados, 1 gol por jogo e 9 gols sofridos, 1,12 por jogo, tá? Esses são os números aí do Vasco após o Rafael Paiva assumir o comando do nosso gigante, atuando fora de casa. 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 45% de aproveitamento, 1 gol por jogo feito e 1,12 gols por jogo sofrido, tá? Mas é aquilo, se manter o aproveitamento, a gente passa, porque o nosso aproveitamento nos diz que a gente tem mais chance de ganhar ou de empatar do que de perder. Porém, todavia, entretanto, o jogo é jogado e a gente tem que jogar para ganhar, focado nessa situação aí. Perdão, gente. Agora é o seguinte, rapidinho aqui, tá? Não vou nem colocar na tela não, só pra gente fazer um pouco mais rápido hoje, tá bom? Deixa eu ver. A escalação e as prováveis escalações. O Atlético Paranaense, a equipe comandada pelo treinador Martim Varini, deve entrar em campo com o goleiro Mikael, ele que deve ganhar a vaga do Léo Link, o lateral Eric, a dupla de zaga Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel na esquerda, Gabriel Christian Zapelli no meio campo, Coelho, Canóbio e Mastriani. Essa é a possível equipe do Atlético Paranaense. O nosso gigante da colina, o nosso Vasco, comandado por Rafael Paiva, deve vir a campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique na direita, a dupla de zaga formada por Maicon e Léo e Piton na esquerda, o meio campo Hugo Moura, Matheus Carvalho e Paier, ou talvez Esforza no lugar de Paier. Eu não sei se seria uma boa ideia deixar o nosso homem de criatividade fora do jogo no começo, né? Porque aí é aquilo que a gente está falando, aí vai entrar com uma mentalidade para segurar resultado, não sei. Aí no ataque, Ryan, né? David ou Emerson Rodrigues e
Verrete, essa é a provável equipe, as prováveis escalações aí para o confronto de logo mais pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Quartas de finais as quais temos aí mais 3 confrontos, né? Hoje, nessa quarta-feira, temos Vasco e Atlético Paranaense lá em Curitiba, 9h30 da noite. E teremos também aqui, no caso, no Sudeste, né, em São Paulo, Juventude e Corinthians. Corinthians e Juventude lá na Arena Itaquera. O Juventude que venceu o primeiro jogo por 2-1, né, o mesmo resultado do Vasco aí, jogando em casa, 2-1. E o Corinthians joga hoje por uma vitória simples de 1-0 para levar para os pênaltis, né? O Corinthians precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para se classificar. Se vencer por qualquer placar por 1 gol de diferença, é pênalti. Qualquer empate ou qualquer vitória do Juventude, quem passa, quem avança é o Juventude. A mesma situação se aplica ao nosso Vasco. O jogo entre Corinthians e Juventude acontece 9 da noite, tá? E o jogo do Vasco é 9h30. Aí teremos nessa quinta-feira, conhecido também como amanhã, Flamengo e Bahia, Atlético Mineiro e São Paulo, tá, gente? Foram resultados iguais, idênticos também, né? O Flamengo jogou o primeiro jogo lá na Arena Fonte Nova, na casa do Bahia, e venceu por 1-0. O Atlético Mineiro jogou lá no Morumbi, em São Paulo, e venceu também por 1-0. Então a mesma situação para Flamengo e Atlético Mineiro. Os dois decidem a vaga jogando em casa com 1 gol de vantagem, né? Então, para o Bahia ou para o São Paulo passarem de fase, precisam vencer os seus adversários por 2 gols ou mais de diferença. Se o São Paulo ou o Bahia vencerem aí o Galo Mineiro e o Flamengo por 1 gol de diferença apenas, o confronto vai para os pênaltis, tá, gente? E se der empate ou vitória do Flamengo e vitória do Atlético Mineiro, ambos avançam. Então é o seguinte, quem está na frente agora, né? Nesse horário, quem estaria classificado? O Vasco, o Juventude, o Flamengo e o Atlético Mineiro. Isso sem contar o jogo de à noite, né? Se a gente fosse ver agora pelos resultados, né, do primeiro confronto. Então, acredito eu que o Corinthians tem condições de avançar. Por outro lado, o Juventude é um visitante chato, um visitante indigesto, que promete dar muito trabalho para o Corinthians, mas existem possibilidades reais do Corinthians avançar. Tá? O Bahia, embora tenha um bom plantel, montou um time bem bacana esse ano aí, reformulou o elenco, tem um time competitivo, tem um bom meio-campo, né, um ataque também de qualidade, não vem jogando muito bem. E a gente sabe que jogando aqui no Rio, né, o nosso maior rival, o Mulambo, no Maracanã, eles conseguem ter ali um favoritismo, com o apoio da torcida. Por outro lado, é aquilo, o jogo é jogado, o lambaria é pescado. Por quê? Se o Bahia acha um gol, não interessa, pode ser até de barriga, né? Se o Bahia acha um gol no início do jogo, tudo muda. Aí a pressão vai para o lado do nosso maior rival, para o Flamengo, né? Então, é claro que as casas de apostas vão colocar aí como já classificados praticamente Flamengo, né? Vamos colocar aí praticamente já né? Bom, um certo favoritismo. Mas existe a chance do Bahia passar. Álvaro, a sua opinião? Eu acho que, mesmo que seja talvez no ufa-ufa, eu acho que o Mulambo deve passar de fase. Essa é a minha opinião, tá? Já no caso do Corinthians, não sei não, viu? Esse jogo tá cheirando empate e se der empate, vai dar o Juventude. São Paulo e Atlético Mineiro é complicado porque o Atlético Mineiro joga bem fora de casa e vem jogando mal dentro de casa. Tá? E o São Paulo tem condições, tem jogadores para isso no plantel, para buscar esse resultado de 1 gol apenas de diferença. Tá muito em aberto ainda. Tá muito em aberto ainda. Eu acho que desses confrontos aí, o confronto mais em aberto é São Paulo e Atlético Mineiro, tá, gente? O restante aí, entre aspas, meio que tudo pode acontecer. É claro que o nosso Vasco, eu acredito, eu boto fé que dá pro Vasco passar, nem que for com empate. Mas é o que eu falei, o Vasco não pode jogar com mentalidade de empatar jogo. Tem que jogar hoje com a mentalidade para achar um gol logo de cara para tentar ganhar o jogo. Porque aí o Vasco joga batata quente no colo do Atlético. Tá, gente? Essa é a mentalidade. Então, só pra gente encerrar. Atlético Paranaense e Vasco hoje 9h30, tá bom? 9 da noite, Corinthians e Juventude decidem as vagas nessa quarta-feira. Amanhã, 9h45 da noite, Flamengo e Bahia, Atlético Mineiro e São Paulo decidem as outras 2 vagas dessa Copa do Brasil. Eu vou ficando por aqui, mais tarde no nosso Madruga Vasco, a gente vai fazer ali o balanço geral
dessa partida, e se surgir mais alguma informação até lá, é claro, a gente vai trazer e repercutir aqui para vocês. Estamos juntos, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!